Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estou aqui para trazer uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que fala sobre a volta de Jesus, a vinda do noivo, que virá para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, e o versículo 13, que nos diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a palavra do Senhor nos fala para vigiarmos, para estarmos preparados, que o Filho do Homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, virá para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, que nós possamos estar incluídos neste povo zeloso e de boas obras. Sabemos que a palavra do Senhor, ela se cumpre a cada dia, a cada hora, a cada minuto que passa, a palavra do Senhor está se cumprindo. Estamos vendo as profecias bíblicas se cumprindo. O mundo de mal a pior. Cada dia as notícias horríveis, coisas horríveis acontecendo, maldades. O ser humano tem se corrompido, o ser humano não tem mais o amor esfriou dos corações, o amor esfriou das vidas das pessoas, não tem mais amor. Muitos falam do amor, mas não praticam o amor. E Jesus nos ensinou que é para nós fazermos tudo com amor, tudo com fidelidade, porque o Senhor conhece o nosso coração. A Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe, conhece, porque Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. E diante de Deus nada fica escondido. Ainda que as palavras não saiam da boca, mas o coração, a mente, o Senhor conhece. Então, com estas palavras eu quero dizer: Jesus está voltando e Ele virá buscar uma igreja preparada, comprada, lavada no sangue do Cordeiro, como diz a sua palavra. Este versículo fala sobre as 10 virgens. É São Mateus, no capítulo 25, aqui está escrito sobre as 10 virgens. É uma história bíblica muito conhecida, que o Senhor fez uma comparação das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Diz a palavra do Senhor que será como a parábola das 10 virgens, o dia da volta de Cristo. 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. 5 estavam com as lamparinas preparadas, estavam com as vasilhas preparadas. As vasilhas estavam cheias de azeite, preparada para o momento em que o noivo voltaria. 5 não tinham azeite, estavam com suas vasilhas vazias. Tinham as lamparinas, tinham as vasilhas, para olhar, estava tudo igual, porque todas tinham as lamparinas, todas tinham as vasilhas, estavam com as vestes igual.
mas porém aonde estava o segredo que ia ser revelado diante do noivo, a qual o noivo já sabia quando o noivo voltou. O que ele encontrou? Somente 5 preparadas. 5 estavam com suas vasilhas vazias, estavam só de aparência. Mas quando chegou o momento, ouve-se uma voz: eis o noivo. E todas levantaram, diz a palavra. Mas as prudentes prepararam as suas lamparinas, que estavam com azeite, estavam preparadas. As loucas estavam com suas lamparinas, com suas vasilhas, mas faltava o azeite. E elas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Agora não vai mais dar tempo de nós ir comprar. É como diz a palavra, mas eu vou falar com as minhas palavras. Talvez elas disseram assim: não temos mais tempo, agora todos os mercados estão fechados, não tem mais como comprar, não vai mais dar tempo, até nós voltar, o noivo já veio, já voltou. Dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes disseram: não é caso que nos falte a nós e a vós, mas ide antes e comprai. Não temos condições de emprestar, porque Jesus falava sobre salvação. A parábola era para falar de salvação. Salvação é individual. Não tem como eu querer levar alguém comigo para o céu, ainda que seja a pessoa que eu mais amo, que eu mais queria que estivesse comigo, mas eu não posso levar. Eu não tenho como levar, porque a salvação ela é individual. Cada um tem que preparar a sua alma, porque cada um vai dar conta de si diante de Deus. Ali não poderemos esconder nada, porque Deus, Ele é dono de tudo, Ele é conhecedor de tudo. Ele sabe quantas células correm ao nosso sangue. O Senhor sabe. Então, não podemos querer enganar a Deus. E ali aquelas virgens, elas não tinham azeite e elas foram comprar. Elas saíram em desespero comprar o azeite. Mas quando elas retornaram, o noivo já tinha levado as suas noivas que estavam preparadas. As virgens preparadas já tinham subido ao encontro do noivo. E elas voltaram e não encontraram mais. A porta já estava fechada. E elas bateram desesperadamente, dizendo: nós já temos, nós já conseguimos. Mas o noivo apenas respondeu: quem sois vós? Será que ele não sabia que eram elas? Sim, ele sabia, mas o tempo já tinha passado. O tempo já tinha passado delas se preparar, elas não se prepararam. E elas disseram: nós somos as outras virgens, nós já compramos nosso azeite, agora nós estamos preparadas. Mas o noivo apenas falou: não vos conheço. Não vos conheço. Que palavra triste, que palavra final, tão triste, desesperadora. Talvez tanto tempo elas ficaram ali, mas perderam todo aquele tempo que ficaram ali, porque não estavam preparadas, estavam com aparência, mas as suas vasilhas estavam vazias, não tinha azeite. Então, esta palavra é uma orientação. Deus nos deu esta parábola para que nós meditamos nela, porque o Senhor está voltando, o noivo está às portas e Ele virá buscar a sua noiva, que é a igreja de Cristo, comprada, lavada, purificada no sangue do Cordeiro. Aleluia! E esperamos este dia maravilhoso, este dia glorioso, a qual daremos um adeus por este mundo e voaremos com Cristo para a glória.
Eu fico meditando nesta palavra às vezes e pensando que a alegria será. Que coisa maravilhosa será este dia quando dermos um adeus para este mundo, onde esqueceremos tudo que passamos aqui, as tristezas, as decepções, as doenças, as angústias, tudo será esquecido, porque o Senhor diz na sua palavra que ali haverá um novo céu, uma nova terra, um lugar de gozo, de paz, um lugar de descanso, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, onde ali nos adoraremos ou glorificaremos o seu nome juntamente com os anjos, naquele lugar que o Senhor foi preparar, naquele lugar onde não haverá mais choro nem pranto. Ali estaremos nos braços do Deus vivo que esperamos, do Cristo vivo, e poderemos dizer: valeu a pena conservarmos o azeite nas nossas lamparinas, valeu a pena passar por aqueles momentos desesperadores, valeu a pena na hora da afronta nós fecharmos a nossa boca e somente clamar com a alma, pedindo a misericórdia do Senhor. Valeu a pena, mas porém também diz a palavra: vigiai. Que palavra linda, vigiai. Vigiai, porque o inimigo ele está bramando como um leão. Ele procura, ele está ao redor procurando uma brecha para ele destruir tudo aquilo que o Senhor fez para nós, para ele roubar o azeite que tem nas lamparinas. Então, por isso a palavra nos diz: vigiai. Quando fala de oração, a palavra diz: vigiai e orai. Não adianta nos orarmos o dia todo, em um segundo, num minuto, de falta de vigilância, pecarmos, praticarmos algo que desagradou a Deus, porque perdemos todo o momento da oração, se não vigiarmos. Por isso a palavra diz: primeiramente vigiai, para depois orar, para que a nossa oração possa chegar diante do trono do Pai, que possamos ter livre acesso à presença de Deus, a nossa adoração, nosso louvor possa chegar diante do Pai, a nossa oração possa chegar diante de Deus, porque a palavra também fala que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. O pecado nos divide, ele não deixa a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor chegar diante do Pai. Então precisamos vigiar, buscar, clamar, tentar viver caminhos retos, apesar que nós temos num mundo de trevas, de pecado, que pecamos muitas vezes em pensamentos, pecamos em atitude, pecamos em palavras, mas o Senhor está pronto para nos perdoar. Basta nos dobrar os nossos joelhos, derramar a nossa alma aos pés do Senhor, porque para Deus tu pode falar tudo, é um amigo fiel, e o querido Espírito Santo, ele leva, ele intercede diante do Pai com gemido inexprimível, diz a palavra. Então precisamos estar preparados, que nós não venha ser uma dessas virgens que estava com a lamparina vazia, mas que nós possamos ser como aquelas que estavam com as lamparinas preparadas, que possamos ter o azeite em nossas lamparinas, para que quando o noivo chegar, nós possamos dizer: ora vem que estamos preparadas, as nossas vestes estão brancas, não tem manchas,
As nossas lamparinas estão acesas e temos a reserva nas vasilhas. Que coisa linda! O crente que serve a Deus fielmente, ele está preparado, não importa as lutas, não importa as dificuldades. Ele caminha sem olhar para trás. Ele caminha olhando para o alto, como disse o salmista, porque é do alto que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, disse o salmista. É o alto, o nosso foco é nos céus, é para cima. Não devemos olhar para as afrontas, não devemos olhar para as pedras do caminho. Às vezes machucam nossos pés. Nós estamos trilhando em um caminho e a Bíblia diz que o caminho é reto, mas tem momentos que encontramos pedra, encontramos espinhos que ferem os nossos pés, mas que nós possamos trilhar sem parar, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o céu, para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Se nós estivermos olhando para o alto, nós não vamos ver as coisas que tentam nos atingir. As pedradas não vai nos ferir e nos matar. Ela pode até machucar, mas ela não vai nos matar, porque o nosso foco está naquele que está no alto, dizendo: vem, filho, vem, caminha, anda, não pare, não pare, estou contigo, siga em frente, olha para mim. Deus está falando: olha para mim, olha para mim, olha para o alto, não olha para o lado, não olha para a direita e nem a esquerda, não olha para trás, mas olha para o Senhor. Foco é o céu. Estamos aguardando a volta do noivo amado. Estamos aguardando a volta de Cristo. Ele virá e não tardará, porque a palavra está se cumprindo. Temos visto muitos dizer: mas está tardando. Eu já ouvi muito tempo falar que Jesus está voltando e até hoje não voltou. Mas é porque você não parou para analisar. Para quantas pessoas Jesus já voltou? Quantos que ao nosso lado Jesus já está voltando para estas pessoas? Sabemos que o Senhor virá com seus anjos. O Senhor virá buscar um povo na terra. Mas enquanto não chegar este tempo, muitos estão sendo chamados, e nós também seremos chamados. Não sabemos se é na volta de Cristo ou é a nossa chamada aqui da terra. Que dia vai ser, a gente não sabe, só o Senhor sabe. Mas não importa saber o dia somente, o importa é estarmos preparados, aguardando o grande e glorioso dia da nossa chamada. Quando o Senhor nos chamar pelo nome e nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, estou preparado, estou pronto, Senhor, para voar contigo para a glória. Que coisa maravilhosa! Você já parou para pensar? Você luta tanto aqui na terra, tantos anos, lutando, batalhando, e às vezes por uma mínima coisa você perder a sua alma, perder a sua salvação, perder o tempo e não poder entrar na glória. Que tristeza será, que arrependimento, mas daí já é tarde demais. Então busque o Senhor enquanto é tempo. Se prepare. A Bíblia diz que é para nos trabalhar como o Senhor viesse daqui 1000 anos, mas nos preparar como Ele viesse hoje, daqui a pouco, porque nós não sabemos o momento da nossa chamada, mas sabemos, temos plena certeza que seremos chamados. O que importa é estarmos preparados, porque a palavra diz:
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que palavra maravilhosa, que nós possamos gravar no nosso coração, porque o Senhor está pronto, o Senhor está aguardando somente um momento para vir buscar o seu povo. No livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, uma palavra muito conhecida, mas ela se renova a cada momento em que lemos a sua palavra. Ela se renova. A palavra do Senhor, ela renova todos os dias, porque ela é para todos os dias. Ela é como um pão que sacia a fome, como a água que sacia a nossa sede. Precisamos todos os momentos, todos os dias. Ela não vence. Ela permanece sempre, sempre. Ela nos saciará a nossa fome, a nossa sede. Então em Jeremias está escrito, Jeremias 33, no versículo 3, versículo muito conhecido, que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes. Que promessa linda! E o que devemos fazer? Clamar. Clamar ao Senhor. Ele tem coisas grandes e firmes. Deus não é homem para que minta, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é firme. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é incomparável. Nada pode comparar a grandeza do nosso Deus. E Ele nos prometeu, usando Jeremias: clama a mim, basta nos clamar, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, grandes aqui na terra e grandes no céu. Porque na terra, se nós clamar, se nós confiar, o Senhor nos dará coisas grandes, coisas que nós não imaginamos, material, mas também espiritual. O espiritual é o mais importante, porque as coisas do céu são grandes, são incomparáveis, nada compara com o que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas precisamos vigiar, precisamos clamar, precisamos buscar do Senhor, para que quando nos adorar o seu nome, a nossa adoração possa chegar como cheiro suave diante do Senhor. Que a nossa adoração possa invadir o céu e possa chegar diante das narinas do grande Deus, um cheiro suave. Que o pecado não tenha poder de impedir da nossa adoração, do nosso clamor chegar diante de Deus. Às vezes dobro os meus joelhos e fico pensando: Senhor, quem sou eu? Tão pequenina, não sou nada, sou um simples grão de areia. Mas o Senhor é tão grande e o Senhor ouve a minha oração. Ah, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Quando estamos na presença de Deus, não temos mais vontade de sair. Quando sentimos aquela glória, aquela presença gloriosa que nos envolve, dá vontade de ficar ali. Imagina quando chegar no céu, quando chegar e contemplar a beleza e a formosura do grande Deus, contemplar aquele lugar lindo, maravilhoso que o Senhor foi preparar. A palavra de Deus também nos diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ali no versículo 11, o Senhor nos manda: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E ali a quem vencer o Senhor dará também um novo nome. Além de recebermos uma coroa, ganharemos um novo nome.
Que coisa maravilhosa, para que esqueçamos tudo que passou aqui, porque ali o Senhor nos dará um novo nome. O Senhor nos dará uma coroa, seremos coroados por Cristo. Que coisa linda, pensarmos nas coisas celestiais. Quando nós começamos a meditar, parece que entramos naquele lugar gostoso, naquele lugar maravilhoso. A nossa imaginação diante das coisas santas, que a gente sabe que é verdadeira. A gente sabe que está na palavra do Senhor, foi Ele quem deixou para nós, usou os seus vasos para escrever, os seus profetas. E hoje, essa palavra se torna viva em nosso coração. E nos diz, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem guardado? O que você guardou durante este tempo que tu serve ao Senhor? Até aqui, tens algo guardado? Qual o lado que você está? Das prudentes ou das loucas? Tem azeite guardado? Se não tem o azeite, se você não tem nada guardado, vai buscar enquanto é tempo. Vai buscar no Senhor enquanto é tempo. Porque o Senhor voltará no momento em que não percebes, no momento em que não imagina. E a palavra diz, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. É que quando não zela por algo, tu corre risco de perder. As joias, as preciosidades, elas têm que ser muito bem guardadas. Porque o ladrão, ele está ao derredor tentando roubar. Não deixa outra pessoa ocupar o teu lugar no céu. Não deixa, não perda a tua salvação. Não deixa que outro vai usar a coroa que o Senhor preparou para ti. Porque o Senhor preparou foi para você. Mas se você não zelar dela, você vai perder, porque lá no céu não entra nem a sombra do pecado. Então prepara a sua alma. O Senhor está voltando. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você tem dinheiro, se você tem mansões, se você tem riquezas. Não importa. O que importa é a tua alma. Prepara a tua alma para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a tua alma, o teu coração. Lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tu possas entrar na cidade santa, que tu possas entrar no lugar que o Senhor preparou para você, que o Senhor preparou para mim e para você. Clame ao Senhor. Sim, às vezes você pode dizer, mas eu trabalho tanto, eu não tenho tempo. Ah, você está falando isso porque talvez você não trabalha. Todos trabalhamos, todos lutamos. Porque aqui, enquanto vivemos aqui, temos que trabalhar, temos que lutar para o nosso dia a dia, porque a nossa vida espiritual e a material, elas têm que caminhar juntas. Mas o que importa é a salvação da nossa alma. Se o Senhor pedir daqui 2 minutos, 1 minuto a minha alma, como estarei? Será que posso gritar com toda a força da minha alma, ora vem Senhor Jesus, estou preparada? Então eu quero dizer, prepara a tua alma. Se você ainda não conhece, se você ainda não sabe quem é Jesus, você sabe pelo nome, mas você não conhece, você nunca sentiu a presença dele, experimenta falar com ele. Entra no lugar secreto. Ah, mas os outros vão me ver. Não precisa você ir dobrar o joelho onde os outros verem. Vai num lugar secreto, no teu cantinho, dobra os teus joelhos e comece a falar com Jesus.
Ah, mas eu não sei orar. Não precisa saber. Fala com Deus como que tu falasse com outro amigo, como que tu falasse com outra pessoa. Fala com o teu Deus. Expressa a Ele tudo que tu sente. Expressa a Ele tudo que você necessita, o desejo do seu coração. Derrama aos pés dele a tua alma, porque Ele é um amigo fiel. Se tu falar para Ele, Ele não vai falar para ninguém. Muitas vezes você não tira tempo para falar com o teu Deus. Muitas vezes você só reclama. Muitas vezes reclamamos de uma coisa, reclamamos de outra. Ah, mas é tanto problema, é tanta dificuldade. Muitos até estão desistindo da fé. Muitos estão dizendo, não, o Senhor está tardando, eu acho que essa palavra não é verdadeira. Mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira. Jamais, a palavra diz assim, uma vírgula não ficará sem se cumprir. Porque o Senhor fez as suas promessas e as suas promessas não falham. Então eu quero dizer, clame ao Senhor, prepare a sua alma, Ele está voltando. A Bíblia diz, quando ouvires de guerra, de rumores de guerra, pai contra filhos, filhos contra pai, irmão contra irmão. Peste, fome, terremotos. E se nós olhar para os jornais, para as notícias, cada dia, cada minuto, a palavra do Senhor se cumpre. Mas muitos estão dormindo, estão sentindo o vento, estão sentindo as tempestades, a fúria do mundo, mas estão dormindo. O Senhor quer te despertar. Desperta, olha para o alto. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Aceite a Jesus como teu Salvador. Se você ainda não aceitou, aceite a Ele. Busque para você saber que Ele é Deus. Ele é Deus não somente de nome. Talvez você conheça Jesus com o nome de Jesus. Ah, Ele morreu na cruz. Jesus, Ele morreu na cruz. Ah, é aquele homem que morreu na cruz. Ah, tá bom. Deus é dono de tudo. Mas você não conhece a presença dEle. Tu não conhece a alegria que Ele coloca no nosso coração. Experimenta este amor. Experimenta como Jesus é bom, como é maravilhoso servir a Ele, como é maravilhoso quando entra num problema, numa dificuldade, tu poder dobrar os joelhos, derramar a alma aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me ajude a vencer. E ali na frente tu vê a mão do Senhor fazendo a obra e tu vê que foi somente Ele que pôde fazer você vencer. Ele é o nosso socorro na hora de angústia. Ele é o nosso diretor, nosso Salvador, Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige, é Ele que nos dá livramentos. Ele é tudo, Jesus é tudo, Jesus é maravilhoso. Comece a buscar para sentir. Dobra o teu joelho e diga, Jesus, eu quero sentir um pouquinho da alegria. Talvez você está pensando, será que isso é verdade? Como é que eu nunca senti? Então comece a buscar a Ele. Comece a dizer que tu quer sentir a presença de Deus. E tu vai ver o que é a presença de Deus. É incomparável. Não tem palavras para expressar a grandiosidade do nosso Deus. As maravilhas do nosso Deus. Eu quero dizer, prepara a tua alma, vigia para não cair nos laços do inimigo. Prepare a sua alma que o Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma. Clame a Ele. Busque a Ele. Tenta viver o caminho reto. Sai do pecado, sai dos maus caminhos,
porque o Senhor está te olhando, Ele está te contemplando, que nada foge dos olhos do grande Deus. A palavra do Senhor diz que os seus olhos são como chama de fogo, nada escapa do seu olhar. E eu sei que o Senhor está te vendo, o Senhor está te contemplando nos caminhos em que tu anda. Talvez tu vá em algum lugar praticar algo e você pensa, não, ninguém me viu. Não tem problema não, ninguém me viu. Mas eu quero te dizer que aquele que contempla todas as coisas está te vendo, dos olhos deles jamais fugirá. E esse que é o mais importante. Talvez você até vai na igreja, talvez até você frequenta alguma igreja. Você pensa que salvação é frequentar uma igreja. Eu quero te dizer, salvação é obediência, fidelidade e sinceridade com Deus. Salvação é buscar de Deus e ser fiel a Ele. Talvez você diz, eu não vou servir a homem, eu não vou obedecer regras de homens. Não é o problema de obedecer regras de homens, mas a palavra de Deus. Temos que frequentar uma igreja, sim. Temos que ter um pastor, temos que ter um líder e obedecer aos nossos líderes. Ser fiel aonde servimos a Deus, servir a Deus com alegria, sempre tentar fazer o melhor na obra de Deus, porque fiel é aquele que nos chamou. Por isso temos que ser fiel com Ele, por isso temos que buscar agradar os olhos do Senhor. Não importa o que os outros vão falar, não importa se alguém te atirou pedra, se alguém vai te criticar, não. O importante é o teu Deus, aquele que tu serve. Seja fiel, busque a presença do Senhor. Não olhe para as pedradas, não olhe para as afrontas. Não olhe para aquele que te critica, para aquele que o inimigo tem usado para te tirar dos caminhos do Senhor, para aqueles convites. Vamos em tal lugar, lá é especial, lá é bom, lá vai ser maravilhoso. Saiba que tu tem um compromisso com o Senhor e que um dia teremos que chegar diante de Deus e que precisamos estar preparados. Então, quero te dizer, prepara as suas vestes, prepara as suas lamparinas, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Precisamos falar mais da volta de Cristo. Precisamos clamar com voz alta diante dos céus. O que eu quero dizer não é gritar, sair gritando, não. É clamar a Deus, é clamor ao Senhor. Misericórdia ao Senhor. Os dias são maus, as lutas são bastante, mas o Senhor é maior do que tudo isso. Ele é o dominador, Ele é o santo dos santos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales, aleluia, Ele é o tudo da nossa vida, Ele é o ar que respiramos, porque se o Senhor nos cortar um minuto o ar, já ficamos, sem ar não podemos viver, precisamos da graça do Senhor em tudo. Então fique com esta palavra, prepara-te, vigia, ora, busque ao Senhor enquanto se pode achar que a sua volta está se aproximando. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Vigia, ora, para que não venha perder a tua coroa, que o Senhor tem preparado ali na glória. Deus os abençoe, Deus os proteja e os guarde, no temor e na graça. Busque ao Senhor, prepare as vossas almas, prepare as vossas lamparinas, não deixe faltar o azeite, e vigie, para que a tua coroa não seja ocupada por outra pessoa, mas que o Senhor preparou para ti, que possa ter o privilégio de o receber e habitar com Ele na glória, para todo e sempre, porque Jesus está voltando.
preparai as vossas vestes. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.